estou aqui esperando por você. E você sabe, antes mesmo de eu dizer, eu acredito em milagres. E milagres acontecem todos os dias. Enquanto Deus ouvir e responder orações, sempre haverá milagres. Lembre-se disso. E você e eu acreditamos em milagres porque acreditamos em Deus. E no poder da oração. Hoje, eu não vou ter nenhum convidado. Eu só vou conversar com você. E eu espero que você tenha a sua Bíblia com você. E que de alguma forma eu possa tornar Jesus um pouco mais real para você. Você ouviu sobre esses milagres maravilhosos, porém a maior necessidade em sua vida é a cura espiritual. O grande toque espiritual. Muitos de vocês sabem que o Dr. Freiling é o pastor da igreja First Covenant em Minneapolis. Uma igreja muito maravilhosa, uma igreja muito conservadora. Dr. Freiling foi um dos pastores de Minneapolis que cooperou conosco quando estivemos lá em um culto recentemente. O Dr. Freiling estava sentado na plataforma com outros pastores e durante aquele culto o poder de Deus começou a cair por toda a arena. Foi emocionante. Se você já foi a um dos cultos, você entenderá o que eu estou falando. E assim, naturalmente, foi a coisa mais linda. De repente, o Espírito Santo desceu sobre o Dr. Freiling, esse pastor muito conservador. E foi algo que você não pode descrever. Não há palavras no vocabulário humano para descrever bem essas experiências espirituais. 3 ou 4 dias depois desta bela experiência espiritual, eu recebi essa carta pessoal do Dr. Freiling. E eu quero apenas compartilhar com vocês um parágrafo de uma carta pessoal que ele escreveu para mim. Pessoas da minha congregação e outros pastores me perguntaram sobre a experiência de ficar sob o poder do Espírito Santo quando você me tocou. O que posso dizer que foi muito simples e bonito foi, na verdade, o sentimento espiritual não sensacional, mas normal. E longe de ser como alguns poderiam imaginar, extremamente diferente de qualquer outra manifestação espiritual adequada. Parecia trazer junto, para harmonizar naquele momento, todas as belezas e os encantos que o Espírito Santo havia anteriormente dado. Estar sob a unção do Espírito é verdadeiramente um estado normal. Tudo o demais é anormal. E isso vem do pastor, talvez uma das igrejas mais conservadoras em Minneapolis, Minnesota. O pastor da igreja First Covenant. E por isso hoje, só por alguns minutos, vamos falar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu descobri algo recentemente, e é o fato de que é maravilhoso ver a manifestação do Espírito Santo. Lembre-se de algo, o Espírito Santo é uma pessoa, não apenas um dos atributos, não apenas uma influência. O Espírito Santo é definitivamente uma pessoa como Jesus. O Filho de Deus é uma pessoa. Como Deus é uma pessoa. Com uma personalidade muito definida. E vemos a manifestação do poder do Espírito Santo. E quando você vem nesses cultos milagrosos, todos nós vemos as manifestações simples,
do poder de Deus na cura de corpos enfermos. Você fica emocionado com isso. É sobrenatural. Essa é a razão pela qual você não precisa que a Kathryn Kuhlman imponha as mãos sobre você, ore por você. Essa é a razão. É tão maravilhoso que as pessoas sentadas lá nos cultos sejam instantaneamente curadas por este grande poder invisível, essa grande pessoa invisível. Isso é emocionante. É emocionante ver a manifestação do seu poder e o seu povo cai no poder do Espírito Santo. Chame do que quiser. O poder arrebatador. Eu sempre me divirto com aqueles que não sabem nada sobre o Espírito Santo e usam o termo moderno que eles foram eletrocutados. Eu acho que é a primeira vez em toda a minha vida que eu usei esse termo. Mas é provavelmente um termo moderno. Mas eu não sei como melhor descrevê-lo do que apenas dizer que eles caíram no poder de Deus. É o Espírito Santo, eu não entendo. Você realmente acha que eu entendo isso? Como é que um grande homem de 90 ou 102 quilos, parado, e de repente, em apenas uma fração de segundo, seu corpo está prostrado no chão? Eu não tive nada a ver com isso. Acredite em mim, eu te digo a verdade. Eu não tenho nada a ver com o poder arrebatador do Espírito Santo e eu fico lá parada. Mas eu não posso te dar uma explicação, exceto pelo fato de que talvez esses nossos velhos corpos físicos não sejam equipados para tanto poder. Talvez essa seja a razão antes de podermos nos levantar e ver Deus face a face, pois a sua palavra diz que nenhum homem viu Deus. Antes de podermos estar na sua presença sagrada, isto que é mortal deve revestir-se da imortalidade. Isto que ainda é corruptível deve revestir-se da incorrupção, porque Ele é um Deus santo. E estes nossos corpos mortais não conseguem ficar na presença de tal santidade. Estes corpos físicos que estão suscetíveis à doença e ao pecado. Este físico, essa corrupção, isso não é simplesmente equipado para a santidade de Deus, nem equipado para tanto poder. Mas quando estivermos em sua gloriosa presença, depois que o velho coração der sua última batida, teremos nossos corpos ressuscitados, novos corpos, corpos gloriosos. Oh, que emocionante! É maravilhoso ver as manifestações dos dons do Espírito. E eu acredito nos dons do Espírito com todo o meu coração. E ver esses dons se manifestarem. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Não mesmo. Eu acredito que existem literalmente milhares e milhares de homens e mulheres que estão no grande movimento carismático e que veem apenas as manifestações do poder do Espírito Santo, que sabem tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Você o conhece como uma pessoa? É a maior experiência do mundo. Paulo conheceu essa experiência. Ele sabia. Paulo não só conhecia o poder do Espírito Santo, mas também conhecia
evidencia a pessoa e a personalidade do Espírito Santo. É por isso que ele escreveu: toda a graça do Senhor Jesus Cristo. Quem pode compreender? E onde qualquer um de nós estaria nesta mesma hora se não fosse pela graça incomparável. E ele continuou: e o amor de Deus. Quem pode compreender o amor de Deus? Ainda assim nós o vemos manifestando constantemente em nossas vidas e na vida dos outros. Mas Deus não parou por aí. E a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão. Ele é mais real para mim do que qualquer pessoa terrena que eu já conheci. Sabe que uma vida consagrada é uma vida solitária. Eu mentiria se te dissesse que não é uma vida solitária. É sim. E você diz: Kathryn Kuhlman, você está falando sobre o fato de que sua vida poderia ser uma vida solitária? Você não entende. Você realmente não entende. Existem milhares e milhares de pessoas que te cercam constantemente. Milhares de pessoas. E ainda, quando é uma vida consagrada, minha vida social é muito limitada. Quase agora. É porque, veja, eu estou ocupada fazendo a obra do Mestre. Mas há uma comunhão que eu sei que é maior do que qualquer comunhão humana que qualquer ser humano já viu. Há uma proximidade. Há uma comunhão com Ele que é a coisa mais preciosa que eu tenho nesta minha vida. Paulo sabia disso. Essa é a razão pela qual ele falou dessa comunhão. E a palavra de Deus fala dessa comunhão assim: tantos quantos são conduzidos pelo Espírito. E há milhares hoje professando o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, que não sabem praticamente nada sobre o ser guiado pelo Espírito. E lembre-se de algo: quando você está sendo guiado, você segue. Você não conduz. Você sabe mesmo o que significa ser guiado pelo Espírito? Segui-lo, há uma proximidade. Eu te digo a verdade, você me pergunta: como posso estar nesse Espírito, senhorita Kuhlman? Como posso estar no grande culto, quando você clama por uma cura lá em cima na sacada e há milhares e você não consegue nem mesmo ver aquela fileira de cima da sacada? E ainda assim, você sente, você sabe. O Espírito Santo testemunha que alguém está sendo curado. Não, meu amigo, não é PS. E eu imploro a você, por favor, não rotule como PS. Eu não sei nada sobre PS, seja o que for. Eu nem nunca li um livro. Nunca li nada sobre PS. Eu sei algo que é maior. Eu conheço uma pessoa, eu conheço o poder.
E eu o sigo, sou guiada por ele. E me tornei tão sensível a ele. Totalmente inconsciente dos tronos lá de fora. Eu só estou consciente da liderança do Espírito Santo. Tantos quantos são conduzidos pelo Espírito. Mas existem milhares hoje que estão tentando conduzir o Espírito. E essa é a razão pela qual você sai da vontade de Deus. É por isso que você cai no fanatismo. É por isso que você faz coisas tão feias e indecentes. É por isso que você critica tanto algo que é tão bonito e tão maravilhoso. É por isso que há tais manifestações na carne ao invés do Espírito. O Espírito Santo não é uma pessoa ou um poder que você e eu podemos usar. O Espírito Santo deve sempre usar o vaso rendido. Então eu quero que você veja outra coisa tão maravilhosa. Quando você realmente conhece a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que há um momento em cada vida, eu não importo quem você seja, não importa o quão profundamente espiritual você possa ser, quando você não conhece a vontade perfeita de Deus, quando você não sabe como orar, como uma mulher me disse outro dia, eu havia entrado em uma loja e ela confiou em mim e disse, sabe, eu acabei de descobrir que minha mãe tem câncer. E eu não sei como orar. Eu não sei se devo orar para que Deus a leve, porque é a hora de levá-la, ou se orar para a cura do corpo físico. Ou talvez você tenha chegado à beira do seu mar vermelho e você não sabe exatamente como orar. É muito difícil às vezes. Mas lembre-se de algo. Alguém que conhece a perfeita vontade de Deus. Aquele que é a perfeita sabedoria. Aquele que tem conhecimento perfeito. E quando você chega ao lugar onde você não sabe como orar, e você é espiritual o suficiente, quando você chega ao ponto de rendição, onde você entregou a sua vontade à vontade de Deus, e as duas vontades se tornaram uma só vontade. E eu estou te dizendo algo que você talvez não precisará amanhã ou no dia depois, mas tão certo quanto você faz parte da humanidade, você vai precisar de uma coisa que eu estou te dizendo agora mesmo. Quando você chegar ao lugar onde você não tem vontade própria em uma determinada situação e você cedeu completamente a sua vontade nessa situação, a vontade dele. E as duas vontades se tornaram como uma, a vontade dele. E você deixa a situação completamente para a sabedoria do Espírito Santo. Ele intercederá por você. Ele irá perante o trono de Deus e orará com você, e através de você e em você. E você não pode perder a vontade de Deus. Eu prometo a você. Você conhece o Espírito Santo nessa sua vida de oração? Onde você não luta contra a vontade de Deus. Mas onde você se entrega à vontade dele. E tem mais, meu amigo. Quando se trata da poderosa terceira pessoa da Trindade, então a manifestação do seu poder, os dons do Espírito, mais do que a cura do físico, há uma comunhão. Há uma comunhão.
aquele que tira a solidão da sua vida. Você pode confiar nele. Jesus confiou nele. E ele o conhecia melhor do que eu já conheci ele. E eu sinto que se Jesus poderia confiar nele, certamente eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele para me conduzir. Eu posso confiar nele para me guiar. Eu posso confiar nele para me proteger e para me envolver com a sua presença divina. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.